Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém, meus queridos. Muito belo. Meus irmãos, enquanto nós abrimos a palavra do Senhor no texto, eu queria fazer um breve comentário aqui. Ouvindo esta dupla maravilhosa cantando aqui, me alegra muito o coração. Nós vamos ver mais na frente, na exposição desta carta de Paulo aos Coríntios, como Paulo ensina que o favor de Deus da igreja é um indício, uma demonstração de que Deus está sendo gracioso com uma comunidade de cristãos ou com uma igreja, é a distribuição de toda sorte de dons. E se tem uma coisa que a nossa igreja é rica e nós devemos ser sempre gratos a Ele, é vários irmãos com muitos dons para edificar uns aos outros. Glória a Deus por isso. Enfim, vamos continuar nossa série de exposições em 1 Coríntios. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. É o que nós vamos considerar hoje. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. O processo de aprendizado certamente envolve ser exposto a absorver e reter informações novas, conteúdos novos. Ninguém, eu imagino vai discordar disso. E ninguém vai discordar também que uma das melhores formas de se aprender é por meio de exemplos. O exemplo é uma das melhores ferramentas de aprendizado. Pelo menos para mim, sempre foi. Eu vou dar um exemplo. Quem nunca passou pela experiência, hoje vai ter na mesa, então você pode se lembrar disso. Quem nunca passou pela experiência de tentar ensinar ou aprender as regras de um jogo de tabuleiro, por exemplo? É interessante como funciona. Você já deve ter passado, eu já passei por isso várias vezes. O camarada que quer que você jogue aquele jogo, ele fica explicando. Olha, faz assim, tem que fazer assim. A regra é essa, joga o dado e dá isso e faz aquilo. Em determinado momento da conversa vem aquela frase clássica. Eu só vou aprender vendo. Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza. Lá em casa, eu tenho uma prova irrefutável desta realidade. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, a Paola, e tudo de novo que ela precisa aprender é muito mais fácil quando é exemplificado para ela, ou é mostrado para ela. A minha esposa é especialista nisso. A Paola precisa tomar remédio em gotinhas, nunca tomou, a minha esposa toma primeiro. Tomara que não faça mal isso, né? A minha esposa precisa limpar o ouvido, a Paola precisa limpar o ouvido, a minha esposa limpa primeiro dela. Precisa fazer lavagem no nariz, a minha esposa faz primeiro nela. Isso, olhando, observando, até uma criança de 1 ano e meio entende com maior facilidade de que ela como fazer aquilo que é necessário. Paulo era um grande professor em vários aspectos. Rico em conteúdo, um testemunho pessoal e individual coerente com este conteúdo e, principalmente, um verdadeiro exemplo de tudo que ele ensinava. Na passagem que iremos considerar hoje, veremos Paulo se utilizando como um exemplo de humildade que precisava ser aprendido pela igreja de Corinto e, logicamente, precisa ser aprendido por nós também. Então, vamos finalmente ler a palavra do Senhor, que está ali em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Irmãos, apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa
não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou que você tem que não tenha recebido? Ou se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelas tuas palavras, Senhor. Obrigado por este ensino. Nos ajuda a compreender, Senhor, aquilo que devemos aprender e aplicar em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito grave em nossos corações, Senhor, e que eu possa comunicar estas verdades apesar de mim, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto tinha um problema gravíssimo. Além de todo o mundanismo que cercava aquela cidade, que de uma maneira ou outra influenciava na igreja, a igreja ainda era altamente dividida, em razão porque criavam-se verdadeiras facções, partidos dentro da igreja, com base em lideranças. E pasmem, lideranças não apenas lideranças presentes, como lideranças ausentes. Eles diziam lá, eu já disse isso, a gente vai falar algumas vezes, eles diziam lá, não, eu sou do grupo de Paulo. Não, eu não sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Apolo. Não, eu não sou do grupo de Apolo, eu sou do grupo de Pedro. E como eu já disse algumas vezes aqui, Pedro possivelmente nunca esteve na igreja de Corinto. E em meio a esta igreja, nesta situação, Paulo ordena que todos estejam em um só pensamento e um só parecer. E o fundamento pelo qual é possível a igreja de Cristo andar em um só fundamento e um só parecer, é o evangelho da cruz. Porque é o mesmo evangelho que junta, que une em um mesmo espírito toda a igreja de Cristo. Esse é o ensino de Paulo em 1 e 2 Coríntios. O terceiro capítulo da carta, o capítulo anterior ao que nós estamos considerando agora, Paulo utiliza quase que totalmente para atacar este problema de contendas e divisões que haviam ali na igreja de Corinto. E Paulo, para isso, revela, isso aqui é um resuminho dos principais pontos de todo o capítulo 3. Ele revela que trabalhar na divisão, causar a divisão na igreja, revela imaturidade, bem como ignora que a nossa importância individual para a igreja de Jesus está na medida que cooperamos na busca da glória de Deus. A importância que eu e você temos na igreja está na medida que nós juntos, cada um de nós coopera para que a igreja do Senhor glorifique a Deus. Destacou ainda no capítulo 3, Paulo, que aqueles que contribuem para causar intrigas, contendas, divisões, maledicências, fofoca, etc. Qualquer ação que eu ou você tenhamos para causar divisões, brigas dentro da igreja, na verdade nós estamos tendo consciente ou inconsciente o desejo de destruir a igreja de Jesus. Ou seja, quem causa briga na igreja está trabalhando para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nas duas últimas mensagens, em 1 Coríntios 4, de 1 a 5, Paulo destacou a real natureza dos servos. Aqui no capítulo 4, Paulo ele traz o campo de visão, ele trabalhou muito com a igreja, aconselhando, ensinando, exortando a igreja, e agora ele vira um pouco o campo de visão para os mestres. E Paulo vai destacar, nesses primeiros 5 capítulos, destacou e nós consideramos aqui, qual é a natureza do servo de Deus, do líder como ele, como Apolo. E ele diz que a natureza desses servos líderes da igreja, assim, isso é aplicável aos demais também, é como de remadores de galés. Nós vimos aqui, remadores de galés são aqueles escravos acorrentados embaixo do barco, do navio, que ficam remando, e era o pior tipo de escravo, que estava ali só para seguir a condução de um tambor,
então o trabalho dele era remar para fazer o navio ir para onde o mestre mandava. Ilustrando ainda, ele disse, no capítulo 4, versículo 1 a 5, que os líderes têm que ser considerados, entendidos como mordomos no serviço do Senhor, como dispenseiro, um mordomo, aquele que apenas administra aquilo que não é seu, mas serve conforme a ordem do seu Senhor. Qual é a intenção de Paulo nessas ilustrações? É mostrar que a glória não deve ser dada ao mordomo, nem ao remador do barco, mas a glória deve ser dada a Deus. E nós vimos também, ainda nestas duas primeiras exposições, mais precisamente na última, quando consideramos, se eu não me engano, verso 4 e 5, que aquela igreja, a igreja de Corinto, não tinha maturidade para julgar o serviço dos líderes. E Paulo diz qual é o requisito principal de todo e qualquer servo: a fidelidade. O líder da igreja, qualquer servo na igreja, deve ser fiel ao comando do seu mestre. E é a fidelidade que deve ser usado como julgamento. Vimos que Paulo fez isso porque ali na igreja de Corinto, o julgamento era principalmente realizado por causa da oratória. Por que oratória, pastor? Porque a Grécia influenciou grandemente a cultura romana e eles eram, digamos assim, atraídos. Pop stars ali da época eram os grandes mestres, filósofos e adoradores. Só que essa é a sabedoria do mundo que Paulo diz que não deve entrar na igreja. Na igreja não deve ser a oratória que define um caráter, a honra que o mestre deve receber, mas sim a fidelidade. E que quem é capaz de fazer, em última análise, esse julgamento de fidelidade, não são os crentes, ainda mais os crentes imaturos da igreja de Corinto, mas o próprio Senhor a quem pede. Ou seja, o Senhor quem chama aqueles para o serviço da sua obra, é Ele quem é o melhor capacitado para julgar esta obra. Hoje, Paulo vai nos mostrar como essa postura divisionista na igreja de Corinto expõe, na verdade, ele vai mostrar a raiz do problema, expõe, na verdade, orgulho. E como o orgulho é completamente dissociado da realidade. É isso que nós vamos ver hoje. Então, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto eu chamei de o exemplo de humildade. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler novamente, só o versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Vamos entender o que Paulo está trabalhando nesse versículo. Neste verso, Paulo se dirige aos seus leitores com uma saudação amorosa, ele chama de irmãos. É claro que eu não deveria ser preciso dizer que irmãos envolve irmãos e irmãs. Mas hoje em dia, isso é bem complexo. Mas quando ele chama irmãos, ele está falando a todos. E geralmente, Paulo introduz uma lição desta forma tão carinhosa, quando ele quer preparar a audiência para uma mensagem direta, pessoal e individual. E é isso que ele vai fazer na sequência. Aos seus irmãos, Paulo diz: apliquei essas coisas a mim e a Apolo. Essa ação que Paulo chama de aplicar possui um significado que deve ser melhor entendido como ilustrar. Como se Paulo estivesse dizendo: ilustrei essas situações a mim e a Apolo para que vocês pudessem entender. A tradução da ARA, revista e atualizada, traz claramente essa ideia de ilustrar.
Quando Paulo se refere a essas coisas, como na nossa tradução que ele aplicou, a Ara traz a formulação do texto diferente, que mostra que Paulo está se referindo às ilustrações. A Ara diz no verso 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ou seja, essas coisas eu usei como ilustração para mim e para Apolo. Note como Paulo, é interessante, um parêntese, note como Paulo faz menção dele e de Apolo, mas não faz menção de Pedro. Por que que Paulo fala dele e Apolo e não fala de Pedro? Já que havia um grupo ali na igreja de Corinto que dizia, eu sou de Pedro. Isso é claro, Paulo não é levado por qualquer sorte de movimento que surja na igreja. E a razão tem um sentido, e isso tem um sentido. Porque tanto Paulo como Apolo, em determinado momento, serviram na igreja de Corinto. Ao contrário de Pedro, como eu já disse, que possivelmente nunca esteve na igreja de Corinto. Então, por isso que ele refere-se, na hora que ele vai ensinar, ele fala do exemplo daqueles com quem a igreja conviveu. Agora, a quais ilustrações, que aplicações Paulo figuradamente aplicou a ele e a Apolo especificamente? Essas ilustrações, aparecem a partir do capítulo anterior, ou seja, do 3º, onde Paulo emprega várias imagens, por exemplo, emprestada da agricultura, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, quando ele diz que são apenas trabalhadores na mesma seara, um rega, um planta e outro rega. Ele tira imagens de edificações, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15. Ele tira imagens da escravidão e administração do lar. Como eu já disse aqui agora há pouco, nós somos remadores de galés e mordomos, em 1 Coríntios 4:1. Todas essas imagens, essas ilustrações, Paulo aplicou a si mesmo, e ele fez isso com um objetivo. O objetivo pelo qual Paulo se colocou nessas ilustrações era para o benefício da igreja, para que aprendam de nós. É o que o nosso texto diz na sequência. Paulo se usou como exemplo para ensinar a igreja. E aí nós já começamos a perceber o caráter do apóstolo Paulo, como ele era um homem humilde. Olha, meus irmãos, quem está falando aqui, quem escreveu, não é qualquer pessoa, é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim, aquele que foi ensinado pelo Cristo ressurreto, diz assim, eu sou apenas um escravo que rema o barco junto com vocês. Que exemplo de humildade Paulo está dando. Por que que Paulo precisa dar esse exemplo de humildade? Também a sequência do nosso texto vai explicar qual era o benefício que ele trazia para a igreja ao ilustrar a si mesmo e Apolo nessas imagens de humildade, para que a igreja de Corinto aprendesse o que significa não ultrapassem o que está escrito. Essa expressão, não ultrapassem o que está escrito, que a igreja de Corinto não poderia ultrapassar, note que ela está entre aspas, ela é um pouco complexo o entendimento dessa passagem entre os especialistas. Tem sido gasto muito esforço para explicar o que significa exatamente de onde Paulo extraiu esse conteúdo. Ele coloca entre aspas como se ele estivesse citando um texto qualquer, ou um ditado qualquer. Inclusive, a maioria dos especialistas acreditam que essas palavras que Paulo usou seja um provérbio, ou uma palavra de sabedoria, um ditado popular naquele contexto, o que eu creio que seja verdade. Já que os coríntios adoravam práticas partidaristas, facções dentro da igreja, é possível que esse ditado que Paulo usa, ele tenha emprestado do meio político daquela época.
e tinha como objetivo principal esse não ultrapasse o que está escrito, a finalidade de ensinar a promoção da unidade em detrimento da divisão. Ou seja, não ultrapassar o que está escrito, de alguma forma vinha à cabeça da mentalidade dos destinatários que nós devemos andar unidos e não nos dividirmos. Paulo empresta esse termo possivelmente de um provérbio usado, um ditado no meio político. No entanto, quando Paulo usa essa expressão, o que está escrito, ele lhe atribui um significado e um valor ainda maior, porque ele anexa uma frase, um conteúdo conhecido naquele contexto, mas ele acrescenta o poder das Escrituras do Antigo Testamento. Nas cartas de Paulo aos Coríntios, o termo grego traduzido como está escrito, frequentemente introduz citações das Escrituras, e Paulo faz repetidas citações dos livros da lei, dos profetas e demais escritos do Antigo Testamento. No total, há 17 citações do Antigo Testamento em 1 Coríntios e 10 citações do Antigo Testamento em 2 Coríntios. Logo, devemos entender que a admoestação de Paulo de que os coríntios não devem ultrapassar o que está escrito adquire um sentido adicional, que os coríntios não devem quebrar os limites previstos na revelação do Antigo Testamento. Essa é a mesma ideia que Paulo vai trazer lá na frente em 1 Coríntios 10, 11. Depois de citar alguns exemplos da história de Israel, Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas, esses exemplos da história de Israel, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Em resumo, Paulo se usou como exemplo para que os coríntios não desobedecessem a palavra do Senhor, para que, como objetivo último, seus destinatários não se orgulhassem a favor de um homem em detrimento de outro. É a última linha do capítulo 6. Nesta última parte do verso, Paulo introduz o assunto que vai abordar nos versos seguintes: a condenação do orgulho, o tema básico da mensagem, ou a exaltação da humildade, é a mesma coisa. A condenação do orgulho e a exaltação da humildade. Onde a igreja de Corinto estava demonstrando um coração orgulhoso. Quando aqueles grupos e facções se formavam ali dentro, uns diziam, eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo, ali cada grupo se achava superior aos demais. E se orgulhavam dos seus pares. Nós somos os melhores, porque nós pertencemos a Paulo. Não, vocês são piores. Nós somos melhores, porque nós somos do time de Apolo. A oratória de Apolo é muito melhor. Não, nós somos de Pedro. Pedro é o bispo da igreja em Jerusalém. Notem o caráter orgulhoso dessas divisões. Por isso, o apóstolo proíbe cada um da igreja de Corinto, todos os irmãos ali, de promover o partidarismo, que ninguém exalte sua preferência por o líder, diminuindo o outro. Não, Paulo não é bom, Paulo não tem uma oratória, você não tem boa oratória. Vocês lembram um texto, está em Atos, eu não sei exatamente onde está o texto que me veio agora, que Paulo está pregando lá, parece que Paulo prega a noite toda, o camarada dorme e cai de cima da casa lá, de algum lugar, não sei, está no teto ali, porque parece-me que Paulo não era um grande orador na forma de comunicar, de pregar, ao contrário do que se diz quanto a Apolo. Parece que Apolo era um grande orador, e Paulo está ensinando, olha, vocês estão julgando errado. Lembre qual é o critério de julgamento? É fidelidade.
Mas aqueles homens estavam julgando habilidades. É completamente diferente. E quando julgavam a habilidade, diziam, não, o meu é melhor. Não, o meu que é melhor. Se os coríntios, ao invés de fazer esse julgamento equivocado, procurassem aprender destes líderes e homens de Deus, tanto Paulo como Apolo, certamente o comportamento deles seriam diferentes. Seriam bem menos orgulhosos e muito mais humildes como seus mestres. Isso era o ensino da Escritura que aqueles homens não deviam ultrapassar. Está lá em Provérbios 8:13, livro do Antigo Testamento. Temer o Senhor era odiar o mal. E olha o que diz, Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio, olha o sentimento de Deus quanto ao orgulho. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Gálatas, que muito possivelmente foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, o que isso significa que é possível que a igreja de Corinto tenha tido acesso ali a esse conteúdo, eu não tenho certeza, mas é possível. Ele diz lá em Gálatas 6:3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Os coríntios precisavam aprender a serem humildes e ouvirem Deus falar com eles a partir das páginas da Escritura para não ultrapassar, ao invés de ficar jogando uns contra os outros. E notem como a igreja de Corinto é muito problemática. Todo mundo já ouviu falar que a igreja de Corinto talvez seja mais problemática. Notem o nível de ignorância daquela igreja. Olha o padrão dos mestres que elas não estavam aproveitando para aprender e estavam jogando uns contra os outros. O pastor da igreja de Corinto não era André e Paulo Marinho e pastor Heiker. Não, era muito superior. Era Paulo de Tarso, autor de 13 cartas do Novo Testamento, e Apolo, um homem de Deus, parece que um homem poderoso nas palavras, não tem muitos detalhes sobre Apolo nas Escrituras, mas era o nível dos homens que aquelas igrejas estavam encrencando ou diminuindo. Isso só revela o alto nível de maturidade que eles possuíam. E agora, claro, isso tem que refletir em algo na minha e na sua vida. Em Tiago 4:6, a palavra do Senhor diz que Deus concede graça ao humilde e resiste ao soberbo. É por isso, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes os nossos planos não avançam. É por isso que muitas vezes nós não amadurecemos como cristãos. É por isso que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Porque, segundo o ensino de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, todo aquele que é orgulhoso, ele sofre um efeito, a resistência do Senhor. É como se o orgulhoso tentasse ultrapassar um muro, um obstáculo, mas esse muro e esse obstáculo fosse a mão de Deus. É impossível de se ultrapassar. Agora, quando o crente se humilha, quando a vontade dele fica em segundo lugar e a vontade de Deus fica em primeiro lugar, isso é um grande desafio, não é fácil, mas quando isso acontece, Tiago está ensinando que Deus concede graça. Aí você avança e amadurece. Sem humildade como consequência, não há aprendizado, nem maturação, nem crescimento e maturidade. Se nós não reconhecermos a nossa pequenez, nossas necessidades, não aprenderemos nada. Porque o orgulhoso é aquele que acha que sabe tudo, ou que acha que sabe mais do que os outros. Se você sabe tudo, ou que você sabe mais do que os outros, quem vai lhe ensinar alguma coisa?
Você não sai do mesmo lugar. Constantemente a mão do Senhor está resistindo ao seu avanço. Eu vou ilustrar aqui de uma forma tosca. Mas imagina o camarada que quer ser engenheiro elétrico. Aí ele vai, faz o vestibular, estuda ali, ele chega na universidade. Mas ele é tão orgulhoso, que ele acha que já sabe tudo. Ele vai aprender alguma coisa? Não, eu nem ia para a aula se eu fosse ele. Porque se eu já sei tudo, o que eu vou aprender? Só pode aprender aquele que reconhece que não sabe tudo, que tem alguém que pode me ensinar, que eu preciso aprender, que eu sou menos do que eu acho que eu sou. O crente orgulhoso, então, é uma contradição em termos. Ser crente e ser orgulhoso é contraditório. É tipo dizer, eu sou Remo e eu sou Paysandu ao mesmo tempo, não dá. É totalmente contraditório. O camarada que se diz crente, mas é orgulhoso de si mesmo, não compreendeu a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é que nós somos pecadores, que erramos, somos impuros, nascemos em pecado, nascemos desobedecendo a Deus, que não há esperança para nós, que nós somos guiados pela nossa carne pecaminosa. Esse é o ensino do Evangelho quanto à natureza do homem. Então, como sair dessa situação? Se humilhando diante do Senhor, dizendo, sozinho eu não posso, eu preciso de Ti. Olha, só existe eu já disse aqui, eu tenho repetido, vou repetir. A fé não salva ninguém. Aí já estava correndo, herege, não. A fé não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus e seu Evangelho. Eu tenho fé que isso aqui é um livro. Isso não me salva, não faz nada. Eu achar que isso aqui é um livro ou achar que não é um livro, isso não gera efeito nenhum em mim. Porém, a fé em Cristo Jesus e no seu Evangelho é o que salva. E quem tem fé em Cristo Jesus, quem é crente de fato, entende a sua incapacidade. E se você entende a sua incapacidade e, consequentemente, a necessidade do Salvador, então você não pode ser orgulhoso. É a mesma coisa daquele camarada que é orgulhoso, mas mora de favor. Eu sou muito orgulhoso de mim mesmo, mas eu moro de favor. Não faz sentido. Por isso, aquela igreja deveria ter um comportamento muito mais humilde, assim como nós. Nós não podemos atribuir valor aos líderes de forma a atentar contra a unidade da igreja, muito menos opor uns aos outros. Eu nunca, pelo menos não que eu saiba, existe isso aqui entre nós. Muitos dos jovens servem no Ministério Atitude, da mesma forma que servem no Ministério de Evangelismo e Missões, no MAA. Eu imagino, eu oro ao Senhor que não tenha isso aqui. Agora, se tiver um grande equívoco, é uma tolice. O pastor Paulo, o irmão Cláudio, o pastor Raik, nós não queremos ser exaltados sobre a diminuição de outro, de maneira nenhuma. Eu posso dizer o que nós gostaríamos, que nós fôssemos diminuídos para que o Senhor fosse exaltado. É isso que Paulo está querendo colocar na mente deles. Por isso ele diz, não vão além disso. Não vão além disso. Eu me usei como exemplo para vocês aprenderem também. O segundo ponto. O fundamento da humildade. No verso seguinte, Paulo expõe a razão por qual todos deveriam ser humildes. Eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou, o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Agora Paulo se dirige a cada um individualmente e usa o pronome singular pessoal, você.
Isso ele faz para desafiar cada indivíduo a refletir sobre essas 3 perguntas. As questões colocadas diante daqueles irmãos da igreja de Corinto são, obviamente, perguntas retóricas. Todas possuem respostas negativas específicas. A primeira: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Obviamente, está aí, ninguém. Certamente, Paulo não criou uma facção com seu nome, nem Apolo. E Deus não concedeu a um grupo superioridade em detrimento de outro. Com certeza não. Logo, se Paulo acabou de ensinar que o valor individual tem na medida que nós cooperamos, é claro que Deus não estabeleceu divisões. Então, o que torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ninguém. Quem torna você, desculpa. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ninguém. Segunda pergunta: o que você tem que não tenha recebido? A resposta dessa pergunta também é muito clara: nada. Cada indivíduo precisava reconhecer a fonte de tudo que possuía. Uma resposta honesta para essa pergunta seria que Deus concedeu a todos os dons materiais e espirituais. Por isso, cada um está em débito com Deus e precisa louvá-lo, glorificá-lo e agradecer por tudo que possui. Logo, não resta fundamento para arrogância, orgulho. Este é o ensino da Escritura. Veja o que a palavra do Senhor diz quanto ao recebimento de dons espirituais. Evangelho de João, capítulo 3, versos 26 e 27. Eles, os discípulos, discípulos de João Batista, eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem, Jesus, que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, estava batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos de João Batista estão falando para João Batista sobre os discípulos de Jesus. E olha a sabedoria deste profeta, João Batista. Ele diz: a isso respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. A mesma coisa quanto às questões materiais. Lucas, capítulo 12, versículo 29 a 31. Texto bem conhecido, tanto em Lucas quanto em Mateus. Lucas 12, 29 a 31. Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas materiais lhes serão acrescentadas. O que Paulo está ensinando, então, com essa segunda pergunta, é o que está relacionado com a doutrina bíblica da mordomia. Esta doutrina ensina que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é proveniente de Deus. E que nós somos apenas dispenseiros, mordomos do que Deus nos dá. Em suma, mordomia é tomar conta de algo que não lhe pertence. É cuidar do patrimônio que pertence a outro. A Bíblia ensina que Deus nos deu corpo para habitarmos neste planeta. Deus nos deu um espírito para nos relacionarmos com Ele. Deus nos deu o dom da vida. Deus nos deu recurso financeiro. Nos deu uma determinada porção de tempo, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos. Deus nos deu dons, talentos, capacidades, inteligência, beleza, velocidade, força e etc. Tudo o que temos foi dado. E somos meros mordomos de tudo isso. Isso quanto a todo e qualquer homem. Todo e qualquer ser humano, se você ficou em dúvida. No entanto, quanto aos cristãos, o negócio é mais profundo, porque essa relação de mordomia e dependência é ainda maior,
porque nós fomos, além disso tudo, comprados pelo sangue do Cordeiro, e por isso devemos ser como sacrifícios vivos, Romanos 12, 1, 2, mordomos dos nossos corpos, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20, do testemunho cristão, Efésios 5, 3, 4, do dinheiro que temos, 2 Coríntios 8, 1 a 4, e do Evangelho, Judas 3. Isso aqui são apenas alguns exemplos, mas isso nos ensina o quê? Tudo que eu e você temos, tudo. Note que não há exceção para tudo. Tudo nós recebemos do Senhor. A terceira pergunta é interessante, porque esta deixa bem clara a resposta da segunda. Olha como começa a terceira pergunta, ele diz, e se recebeu, ou seja, tudo foi recebido, né? Então, se tudo foi recebido, por que se orgulha como se não fosse assim? A resposta dessa pergunta seria, não sei, ou não sabemos. Se tudo que qualquer pessoa possui foi recebido, concedido por Deus, quer seja espiritual ou material, a reação adequada é expressar gratidão para aquele que concede todas as coisas. Se Deus concede graciosamente, então seu povo se torna a Ele como recebedor de bênçãos e, consequentemente, não dá louvor a si mesmo, ou ao seu grupo, ou ao seu líder, mas dá louvor a Deus. Essa é a razão do ensino da humildade que Paulo está querendo alcançar. Ele disse alguns versículos anteriormente, aquele que gloriasse, glorie-se no Senhor. Aqui há também lições muito importantes para nós. Um exemplo muito bom de compreensão do que Paulo está ensinando aqui, que deveria ser um exemplo comum a todo crente, infelizmente eu creio que não seja a todos, mas boa parte eu acredito que sim, é a oração antes das refeições. A oração antes das refeições é o reconhecimento de que aquela comida que está na sua mesa, você recebeu do Senhor. É um exemplo importante do que Paulo está ensinando. Mas, infelizmente, é apenas um exemplo, um reconhecimento pequeno e parcial. As demais coisas também foram recebidas. E aqui é preciso que nós enxerguemos com os olhos da fé. Nota como funciona a lógica do alimento. Eu estou usando o exemplo do alimento ainda. Você trabalha aquele mês inteiro, via de regra é assim, você trabalha o mês inteiro, no final do mês você recebe seu salário, e você vai no supermercado, e você compra a comida, você cozinha a comida, e você coloca a comida na mesa, mas você não agradece a você mesmo. Você agradece a Deus que lhe concedeu a comida. Só que agradecer, geralmente nós temos facilidade como crentes a agradecer pelo que nós temos. O cara recebe uma casa, ele compra um carro, ele compra o alimento, ele adquire alguma coisa. Eu imagino que há uma certa facilidade em nós reconhecermos e agradecermos, ou pelo menos deveria ter, agradecermos a Deus por isso. No entanto, naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos, já não temos a mesma facilidade. O ensino de Paulo é que tudo que você você recebeu do Senhor. Então, se você é uma pessoa que é bonita, inteligente, tem carisma, tem disciplina, tem várias habilidades, faz parte do que você do que você recebeu, isso também você é apenas mordomo e recebeu do Senhor. Se você pode servir na igreja, como ainda agora aqui a Vivi e o Gabriel estavam cantando, eu aqui que estou pregando, o Heber que está lá em cima, se você pode trabalhar lá na sua área de atuação, ali no seu serviço, a habilidade que você recebeu, na área do fazer, também tudo é recebido. Tudo é tudo. E é interessante como Paulo opõe o orgulho à gratidão. Se tudo eu recebi, não sobra espaço para orgulho, mas somente para a gratidão.
O orgulho é irmão gêmeo da ingratidão. Aquele que é ingrato, que não agradece pelas habilidades, não agradece pelo sol, pelo dia, porque é capaz de fazer isso, porque é capaz de fazer aquilo, porque pode andar, porque sabe falar, porque sabe tocar um instrumento, na verdade é ingrato e não conhece a realidade. Acha que aquilo faz parte do que ele é ou do que ele conquistou por conta própria. Esse era o engano na igreja de Corinto, que não seja o nosso engano. É por isso que Paulo vai ensinar lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muitos querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pois eu posso lhe afirmar com certeza, a vontade de Deus para a sua vida é que você dê graças em todas as circunstâncias, fáceis ou difíceis, por tudo que você possui, em tudo dê graças ao Senhor. Que nós possamos aprender com o exemplo de humildade do apóstolo Paulo, assim como sermos exemplos para os demais, pois como ensinou o Senhor Jesus, bem-aventurados, felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança, em nome de Jesus. Amém.